Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai trazer um assunto que eu nunca trouxe aqui e é algo que eu amo demais. Então, é um assunto nunca explorado, né? Que paisagismo e plantas. E lógico que eu trouxe um especialista no assunto para essa conversa especial, que é Luciano Lacerda. Ele é verdadeiramente apaixonado por arte e natureza. Luciano é um renomado paisagista, tropicalista com mais de 15 anos de experiência. Sua paixão e expertise levaram a ser reconhecido como um dos 30 melhores profissionais do paisagismo no Brasil, sendo convidado a publicar uma das suas obras, um dos seus projetos, neste livro Ícones Paisagistas. Com mais de 200 projetos concluídos, Luciano tem um currículo impressionante. Ele projetou o jardim interno na Casa de Ferro Cornélio Brenan, que ficou maravilhoso, contribuiu para o novo projeto do Centro de Convenções de Pernambuco e também o Teatro do Parque. Além disso, ele participou do Gênese Experience 4, na casa do jogador Neymar, a construção de um lago com mais de 1.000 metros quadrados. Com vocês, Luciano Lacerda. Muito bem. Foi bem apresentado. Estou muito feliz de te ter aqui. Também, Manu. Obrigadíssima por ter bem aceitado. forte essa ligação, né? Obrigadíssima por ter aceitado o convite. Sei que o carinho e a recíproca é verdadeira, né? Minha e Totalmente. sua. Desde a primeira vez que eu fui na sua loja, e lhe conhecendo, eu comecei a lhe admirar mais e mais, e aí conheci sua esposa, enfim, daí a gente vai se admirando, né? Verdade. E eu, assim, tudo meu, eu digo assim, tudo lá de casa é com o Luciano. O ministro do Verde pensou em falar comigo. E aqui no restaurante também, né? Luciano, eu vou falar uma coisa aqui que com certeza poucos sabem. Que você é formado em veterinária. Bem, olha, não é bem assim. Eu fiz veterinária, realmente estudei você não se veterinária. formou? Não, cheguei a me formar, não. Eita, eu achava que você era. Não, mas assim, é legal. Mas tu chegou a trabalhar na área? Cheguei a estagiar bem na área. Realmente sempre fui muito ligado às questões agro, às questões do exterior. Sempre fui ligado a animais e plantas. Então, desde pequeno, sempre me identifiquei com a pessoa agro. E aí, sempre tive vontade realmente de trabalhar com animais e fiz veterinária. Foi o meu primeiro curso. E aí eu fiquei, na verdade, fiz até o 7º período e parei. Por diversos motivos, Sim. Diversas viagens, diversos breaks aí no meu curso. Chegou um momento que eu disse, não vou continuar. Não estava muito engajado na faculdade, assim, logo no final, mas eu sempre gostei muito. Cheguei a estagiar muito bem, mas a minha passagem pela veterinária ficou lá até o 7º período apenas. Eu lembro quando você comentou, há muito tempo atrás, eu fiquei chocada. E aí, eu conversando com a Janaína, ela me recordou disso de novo. Isso. Eu digo, vou ter que falar isso lá no podcast. Não, pode falar, isso é legal. Ô, Luciano, como é que surgiu, como é que é a sua relação com as plantas? Veja, a minha relação com as plantas começou desde muito pequeno, né? Como eu falei, sempre me identifiquei como uma pessoa agro, meus olhos sempre foram voltados para as plantas, para os animais, para as coisas da natureza. Aquilo que acontecia fora, por exemplo. E aí, eu, desde que me lembro, desde muito pequeno, sempre gostei de multiplicar plantas. Cortar um pedacinho, fazer um novo galinho, pegar adoro fazer isso. Eu sei. Eu chego lá na tua loja e digo assim, me dá uma tesourinha aí que eu vou sair cortando tudo. É, por aí. E é fácil, e a gente viu. E assim, desde muito pequeno, sempre me identifiquei. Trabalhei a vida toda numa empresa de família de automóveis. A gente tinha uma equipadora, então meus irmãos sempre gostaram disso, mas eu sempre tinha o meu quintalzinho lá, que era mais fácil me encontrar lá no meio das plantas do que muitas vezes fazendo o que devia estar fazendo. Eu sempre gostei muito de manipular os vegetais. E assim fui crescendo com esse gosto pelo verde. E como é que como você seguiu para esse lado do paisagismo? Como é que foi assim, sei lá, o primeiro... Como começou? Eu tinha muita habilidade já com as plantas e chegou um momento na vida que eu pude escolher fazer aquilo que era meu hobby e transformei em minha profissão. Mas a formação mesmo não veio daí. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre viajei muito, Manu. Pronto, eu falei que eu parei a faculdade algumas vezes. Quando eu parei, eu fui morar nos Estados Unidos e lá cheguei até a trabalhar com plantas.
morei na França, morei na Espanha, e assim, eu sempre fui uma pessoa muito contempladora. E eu acho que uma das coisas do paisagista, ela tem que ser uma pessoa muito contempladora, e contemplar aquilo que ela mais se identifica. Então, sempre gostei muito de ver belos jardins, a forma como eram cuidados lá fora, diferente do que era Pois aqui. é, engraçado. A gente vai falar sobre contemplação, que está aqui no meu roteiro, mas assim, é algo que eu aprendi na vida. Eu não tive uma educação de, vamos ver o nascer do sol, o pôr do sol. Eu não tive isso, né? As nossas diversões em famílias eram diferentes disso, né? Do simples, né? E aí, eu acho que com a maturidade eu aprendi isso e eu inseri muito isso na minha vida. E é tão engraçado que até meus meninos, tipo assim, mãe, tu viu a lua hoje como tá bonita? Né? Mãe, o pôr do sol tava maravilhoso, sabe? E assim, eu aprendi e consegui passar isso para as crianças. É isso. Porque, mas não é todo mundo que tem essa sensibilidade, né? E que gosta disso. Eu sempre fui muito contemplador mesmo, assim, inclusive nos detalhes. Eu sempre tive uma relação muito legal assim, com a natureza e sempre tive uma questão de me encontrar com Deus, entendeu? E muitas vezes eu estava ali num momento de contemplação e agradecendo, orando a Deus por poder contemplar aquela beleza, não passar direto. Poder enxergar, Poder né? enxergar, exatamente. É uma coisa que eu falo muito. Poder enxergar. Muitas vezes eu achava que Deus fez aquilo um mimo para mim e fez eu encontrar aquilo tão lindo naquele momento, entendeu? Então, assim, é a minha relação com as plantas. E como foi o começo dessa tua trajetória? Me conta. Olha, para me formar, assim, para eu começar a trabalhar com paisagismo, em 2008, eu conheci uma empresa no Rio de Janeiro e aí eu fiquei encantado com essa empresa. 2008 não, 2007. E eu disse, rapaz, se um dia eu for abrir um negócio, eu queria um negócio como esse. Porque lá eu me identifiquei. Eu vi que o insumo que se trabalhava, que era uma loja de plantas, de paisagismo, e ela tinha um charme todo diferente. Eu disse, se um dia eu abrir um negócio, quer dizer, eu quero abrir um negócio desse um dia. E quando foi em 2009, a gente pôde tomar rumos diferentes na família. Meu irmão foi para um lado, continua trabalhando com automóveis na parte de blindagem, né? Que é Bom Jesus Blindagens. E eu disse, agora eu vou transformar o meu hobby na minha profissão. Então, o que foi que eu fiz? A veia comercial sempre existiu, fui criado assim, e aí decidi com minha esposa que abriria o Villa Garden. E o Villa Garden, da mesma forma que eu identifiquei essa empresa lá no Rio de Janeiro, que é a Chácara Tropical, que foi minha inspiração, ela estava num lugar muito charmoso, muito bonito, e atingia um público diferenciado. E aí foi quando eu disse, vou abrir lá e vou procurar um local. De repente esse local apareceu na rua Santa Elias, que é uma rua muito legal aqui da Zona Norte. E a gente alugou uma casa, chamamos alguns amigos, parceiros para fazer aquele local que existia uma loja que era As Três Meninas, existia um restaurante de Jardino, existia numa garagem de 30 metros apenas a minha loja. Começou o Villa Garden ali, né? Então comecei como lojista. Eu já fui cliente de lá. Exatamente. Onde eu comecei com 30 metros quadrados, era o tamanho da loja. Aí você foi para a rua 48. Eu fui para a rua 48, é verdade. Como a gente foi crescendo, não é? A gente pôde... É porque eu confundo o nome daquelas ruas tudinho. E aí, na 48, a gente pulou de uma loja de 30 metros para uma de 1.200 metros, não é? Então, o crescimento porque lá foi... você tinha aquela parte... Isso. Que era um quintal, né? Era um quintal lindo, um jardim. Hoje funciona Hoje é um restaurante. Um restaurante, né? Que é lindo. Inclusive, está lindo lá porque as plantas de meu acervo permaneceram lá. Eu não deu vontade de desmanchar aquilo que era lindo. Aí o restaurante está lá com minhas plantas. E realmente é um local diferenciado aqui na Zona Norte, né? E depois a gente foi crescendo, a pandemia fez com que a gente se mudasse de lugar. Hoje a gente está aqui seu vizinho aqui na Rui Barbosa. Mas assim, o crescimento aconteceu porque a demanda começou a acontecer. Eu lembro que na rua Santa Elias mesmo, uma pessoa perguntou se eu poderia fazer aquilo que eu fiz lá na casa dela. E eu fiz. Daqui a pouco apareceu uma pessoa que perguntou se eu fazia jardim. Eu disse, vou fazer. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro jardim. Meu primeiro cliente foi Daniel Cavalcante, que é pintor, né? E ele comprou um jardim, deu para um amigo dele. E assim, foi um fechamento maravilhoso, que eu nem sabia que as pessoas consumiam tanto jardim assim. E hoje faz parte da minha vida ter esses fechamentos. Comecei realmente com um jardineiro, uma vendedora na loja e eu. Assim começou a empresa.
E de repente Igual quando eu cresceu. comecei em casa fazendo bolo, era só eu. Aí depois eu contratei uma cozinheira e um motoqueiro para fazer as entregas, que eu já não conseguia cozinhar e fazer a entrega, né? É. Então quando eu comecei foi assim também. Então a gente começou exatamente de forma. O crescimento foi bem orgânico, né? Quando foi também um boom do nosso crescimento, inclusive de faturamento, foi na época da Copa, né? A gente um dia um telefone tocou lá no Villa Garden, na loja de 30 metros, e alguém demandou um aluguel de plantas e a decoração da Arena Pernambuco para a Copa das Confederações. E incrível, até hoje eu não sei como ele chegou ao nosso telefone, numa loja de 30 metros. Essa pessoa que nos contratou não veio para ver que era somente uma loja de 30 metros, e eu dei conta. Quando foi em 2004, na Copa do Mundo, o telefone tocou novamente e ele disse: Luciano, a gente tem essa demanda agora para a Copa, o negócio é maior, e aí você foi a melhor empresa do Brasil. Na realidade, a Copa das Confederações serve para que sejam testados tanto os fornecedores quanto os equipamentos, né? As arenas. E aí ele me deu a oportunidade de escolher quantas arenas no Brasil eu quisesse. Eu sabia que eu não tinha tanto braço, fiquei com medo de pegar as que eu peguei e terminei ainda que peguei Fortaleza, Natal e Recife. Só de aluguel de plantas, naquele momento, foram 20 mil plantas alugadas para o evento da Copa do Mundo. Então isso aqui a gente teve um crescimento muito grande e resolvemos ir para uma loja maior. Já estava precisando de uma loja maior, aí passamos para aquela loja da Rua 48 e aí o crescimento não parou mais, né? As demandas começaram, o boca a boca, faz um jardim lindo para alguém, de repente, através das redes sociais a pessoa viu, ou então as pessoas conhecem, meus clientes, assim, rapaz, gostei muito. E o paisagista, o nome do paisagista, Luciano Lacerda, começou a se desenvolver. Paralelamente ao nome do Villa Garden, né? E porque de repente o Villa Garden ficou mais loja e Luciano Lacerda ficou mais o paisagista. E a gente resolveu realmente abrir isso. Continuo sendo empresário do Villa Garden, mas o rumo de Luciano Lacerda é diferente do Villa Garden. E me conta assim, qual foram as dificuldades que você encontrou aí nesse início de tudo? Olha, as dificuldades que existem, como eu cresci de forma muito orgânica, então eu não sabia onde buscar os insumos, ou seja, as plantas maravilhosas, né? Isso também aconteceu por as primeiras plantas de fora que eu comprei, encontrei um caminhoneiro que estava parado num posto e eu vi que ele estava carregado de plantas, estava vindo de fora. Então esse pessoal disse: não, trago planta de Minas Gerais. Aí já peguei esse contato dessa pessoa e aí eu pude ver que ele podia me fornecer aquelas plantas que a gente encontrava nos melhores jardins. E de repente fui atrás realmente dos fornecedores locais que estão na maioria em Igaraçu, naquela região. Então eu conheço muito ali por dentro, encontrando cada pequeno produtor. E aí eu comecei a ter um repertório de plantas melhor para trabalhar, né, nos jardins. Então a dificuldade sempre foi ter os fornecedores de produto de qualidade na mão. Mas é isso aqui, a gente tirou de letra, foi conhecendo mais, pedindo, encomendando plantas que produzissem da forma que a gente queria, né? E uma dificuldade, eu acho também é o seguinte, que quando eu comecei, as pessoas não olhavam muito para paisagismo, não eram muito de contratar um profissional paisagista. Aqui não existiam muitos profissionais de paisagismo, as pessoas procuravam um jardineiro para fazer o jardim e estavam muito satisfeitos com isso. E com o tempo as pessoas começaram a viajar mais, começaram a conhecer que existiam pessoas para pensar o jardim, não só para implantar o jardim. E aí a demanda foi aumentando e, graças a Deus, a gente está com o escritório cheio aí de projetos aqui, em outros estados, fora do Brasil também, né? Eu já vi, Estados Unidos, né? Estamos com alguns, inclusive, lá. Alguns já implantados. Muito chique, viu? Não esqueça de mim não, viu? Eu acho, fica tranquila. Quando for para lá, ou for para a França, eu faço teu. Ô Lu, você acredita na biofilia, no conceito proposto pelo biólogo americano Edward Wilson? Totalmente. Explica para os nossos ouvintes o que é a biofilia. A biofilia, segundo eu mesmo, eu vou te falar assim, o meu entendimento de biofilia, né? É uma palavra até meio nova, né, para muita gente. As pessoas às vezes não escutam muito falar disso. Por isso que eu pedi para você explicar o que é a biofilia. Uma palavra né? nova, mas que a gente tem falado bastante. E a biofilia, esse amor pelo verde, muitas vezes que a gente não identifica. Há pouco tempo até falei que existe aquela pessoa que não sabe que ele tem esse amor interno. A gente é feito da mesma matéria do que essa planta que está aqui ao teu lado, Manu. Saiu da terra e transformou isso aqui em folhas. Tudo que a gente come, essa pera aqui,
Essa o pera trigo. asiática maravilhosa. Daqui a pouco eu vou provar ela. E o trigo que a gente come, o que a gente comeu, o leite que é produzido, tudo saiu da terra, saiu do mesmo local de onde todas as plantas tiram a matéria para viver. Então, tudo sai da terra e vai para a terra. Então, a matéria, o que eu estou vendo aqui, desde o algodão a todo o cabelo que está na sua cabeça, ou que já caiu, só foi possível porque você comeu. Porque um produtor, tirou do chão, empacotou, deixou na gôndola do supermercado, você comeu. E eu digo assim, que tudo que o produtor, eu digo até que o profissional mais importante do mundo é o agricultor. E assim, ele está de tal forma assim, que ele está tão no pódio, está tão lá em cima, que o segundo lugar é quase invisível, é impossível você ver. Eu digo assim, mas poxa, o médico é mais importante. Não, porque o médico, para ele sobreviver o primeiro dia, a mãe teve que comer alguma coisa e produziu colostro para o primeiro dia. Então, nem o médico produz se o agricultor não tivesse acreditado que podia plantar e colher. Entendeu? Então, aquilo que chega na nossa mesa, esse é o profissional mais importante. Seguido imediatamente por ninguém, posso até dizer, de tão distante que seria nesse pódio de importância realmente. E ele transforma aquilo, tudo que a gente precisa. A gente só está aqui porque a gente se alimentou. Você está aqui porque você vende alimento, você cresceu, tudo que eu vejo em você assim foi porque saiu da terra, da mesma forma que essa planta. Então a gente é feito da mesma matéria. E eu digo assim, tem gente que é idiota, imbecil o suficiente para dizer assim, pode transformar a Amazônia num estacionamento, que eu não ligo. E essa pessoa chega no seu restaurante aqui, vai escolher o lugar mais verde, vai puxar a cadeirinha dele, vai tirar uma selfie, vai tirar uma foto, mirando para o fundo de uma planta porque é mais bonito, vai pagar a conta, vai embora e vai continuar repetindo essa tolice, mas ele não sabe que na verdade ele escolheu esse lugar que é mais verde por essa afinidade com o verde. Então o verde é a esperança. Enquanto existiu o verde, a vida. Quando não mais existiu o verde. Pois é, eu acredito muito, né, que as plantas elas podem melhorar a nossa ansiedade, né, ajudar na nossa saúde mental, emocional. Eu acredito muito na paz que o verde nos traz, né? Tanto que, assim, aqui no restaurante, né, existe essa integração muito grande, né, de nós, seres humanos, e as plantas, né, com elementos naturais, né, dentro de ambientes construídos, né? Eu acho que isso pra gente, assim, tudo. Para mim é tudo. E eu acho que essa interação com a natureza e as pessoas promovem realmente melhora no bem-estar. Né, o contato com a natureza, o contato com a terra. Eu lembro que na pandemia foi quando eu comecei a plantar. Porque até então eu só tinha planta. E hoje eu gosto de plantar. Eu vou, como eu falo, faço uma mudinha, eu planto, eu boto a mão na terra. Eu gosto disso, me dá prazer nisso. E é um momento que eu me desconecto de tudo. Né? Você, mais como ninguém, pode me afirmar isso. Né? Eu posso te afirmar o seguinte, eu já escutei testemunho de várias pessoas que chegaram para a gente dizendo como essa questão de agora manusear a planta, ter planta em casa, ter acreditado, mudou totalmente a vida, o emocional das pessoas. Então tem dias que a gente escuta um testemunho desse e a gente diz assim, o nosso propósito está sendo cumprido, nossa missão está fazendo, a gente está transformando vidas de muitas pessoas. Eu sei que a pandemia foi um momento que as pessoas, por não poder sair de casa, passaram a trazer o verde para dentro, e eu lembro até que que eu pensei que a minha empresa ia fechar, como muita gente, na pandemia, que a gente não sabia quanto tempo íamos ficar trancados, e fiquei desesperançoso, porque eu achava que eu vendia o supérfluo. Daqui a pouco, o WhatsApp da empresa começou a tocar, as pessoas começaram a demandar planta com a loja fechada, e foi um boom. Porque as pessoas estavam dentro de casa, as pessoas queriam fazer alguma coisa. Alguma coisa. E na hora que trouxeram a planta para dentro de casa, elas viram que foi muito bom. E elas foram atrás de mais uma planta. Mais uma planta. As pessoas ficaram loucas por planta. Tanto que o mercado de plantas cresceu assim de uma forma absurda durante a pandemia. Eu achava que a gente ia parar. Eu lembro, quando eu estava meio que fechando, eu lembro que eu fui lá na tua loja e tu Exatamente. estava desesperançoso, assim, Manu, não sei o quê. Totalmente. Eu não sabia o que seria. Eu achava que eu vendia supérfluo, quer dizer, que as pessoas iam achar que ele era supérfluo. Eu tenho certeza que não era supérfluo, mas que as pessoas não iam ter essa sensação. E todo mundo quem não tinha uma plantinha passou a ter uma plantinha. Quem tinha uma plantinha passou
a ter muitas plantinhas. E especialmente não só possuir, mas manuseá-las e ter o contato diário. Às vezes não tinha nem o que fazer em casa, então passou a cuidar mais das plantas e viram que quanto mais a gente dá para elas, mais elas nos dão de volta. Né? Ela cuida da gente ao mesmo momento que a gente está cuidando. Então o ambiente das casas das pessoas ficaram mais verdes. Né? Até porque o parque ficou vetado para muita gente, o ir lá fora ficou vetado para muita gente. O calçadão ninguém ia mais, a praia ninguém ia, então a gente tinha que se virar com as plantinhas mesmo. E é engraçado que eu comecei a entender mais, porque você, quando ela está precisando de água, ela está de um jeito. Quando ela não está, ela já está... As folhagens mudam, né? E você começa a ter essa sensibilidade porque ela fala para você o que ela está precisando. Fala. Né? Só você olhar. Até falei um dia desse assim, existe uma lógica, tá? Para dizer assim, olha, a minha avó fala com as plantas e as plantas dela são lindas porque ela fala com as plantas. Mas eu não converso com minhas plantas não. Mas calma lá. Mas não é isso aqui, você não precisa. Você olha para suas plantas mesmo sem conversar. E eu digo assim, que se uma pessoa ela olha para as plantas, ela conversa com as plantas delas automaticamente têm que ser mais bonitas. Pois, da mesma forma que eu estou olhando para você, porque estou conversando com você, se tivesse alguma coisa aqui errada com você, eu dizia, Manu, né? Ó, tem um bicho aqui, eu dizia, Manu, tira isso aqui. Então, a pessoa que conversa com a planta, ela conversa porque está olhando para a planta. Então, ela passa a ver se a planta está melhor, se ela está desidratada, se ela está com fungo, com cochonilha, com algum outro problema, se tem algum animal que está roendo ela, se ela está, de repente, o cachorro está roendo, ela vai botar em cima de alguma coisa. Mas quem não conversa, não olha. Na verdade, então a pessoa que conversa, logicamente a sua planta vai ser mais bonita, porque o olho está você tem um olhar diferenciado, isso é fato. Não é? Tem um olhar diferenciado. Então, vamos lá, deixa o pessoal conversar com as plantas. Ô, Luciano, como ser contemplativo? Assim, aquela pessoa que nunca... Eu, por exemplo, eu não tive uma educação de contemplar. E eu aprendi a contemplar. Nem sei por que cargas d'água eu comecei a contemplar, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E como é que a pessoa diz, eu quero aflorar isso. Tem alguma dica assim? Tem. Na verdade é o seguinte, é muito legal quando a gente leva uma planta para casa, por exemplo, eu quero viver mais com a planta. Digo assim, não é contemplar, é usufruir mais da presença das plantas. Escolher a planta correta para que você não tenha insucesso e termine por desistir de ter. Quantas pessoas disseram assim, rapaz, planta comigo, morre tudo, e eu desisti. Eu já tive essa mão de matar tudo. É nada, você escolheu errado a planta, talvez, entendeu? Pro local. Então é muito bom ter, assim, orientação. Mas eu concordo que a orientação é de extrema importância. Tanto que eu lhe aperrei no WhatsApp e mando foto. Uhum. Mas eu noto que quando a gente dá uma atenção a ela devolve pra gente. Totalmente. E a gente sabe o que ela tá precisando. Não é assim, lógico, na medida do possível, né? Tá precisando de água, faz tempo que eu não adubo, vou adubar e aí já melhora. Né? Então, e você é uma pessoa que aduba, né? Muita gente compra uma planta e acha que ela vai viver a vida todinha só na água. E quando você bota água e a água sai pelo fundo lá do vaso, ele também leva consigo, essa água, muitos nutrientes. Então a terra vai ficando mais pobre. Pois e a pessoa vive só de água? Ninguém, e outra coisa. Por isso que é importante adubar. A gente gosta de nutrir, se a gente compra um animal, a gente compra a melhor ração. Eu digo assim, não existe performance sem um combustível correto para qualquer coisa, não é? Então, um adubo é o combustível para as plantas, como também um cavalo de corrida não vai ganhar uma corrida se ele não se alimenta bem, se um atleta também, se ele não se alimenta. Se ele não faz uma dieta focada para aquela atividade então, não espere física. A performance da planta, feita eu vi uma planta de fulano, é linda. Esse comparativo. E às vezes é muito melhor que eu comprar uma planta nova é levar um mimo para a planta. Vou passar ali, vou comprar um saquinho de humus ou um adubo especializado, eu vou colocar, e eu colocar aquilo ali, você vai ver que ela vai lhe entregar de volta as folhas que ela não estava dando, o brilho que ela já não tinha. Então, você alimentando ela, ou como qualquer coisa que você alimente, você vai receber de volta. É verdade. É verdade. Luciano, voltando mais ainda à contemplação, porque eu acho que isso é de extrema importância. Assim. Acho que todo mundo deveria aprender um pouco disso. Como começar? Contemplar, né? Uma coisa é... Dá uma dica aí para os nossos ouvintes. Você sentir a necessidade, né? Necessidade de frear, de parar de alguma forma e ir para um local, contemplar alguma coisa que ache bonito, logicamente, e tentar olhar mais nos detalhes. Você vai ver que nos detalhes que está o gosto por você ir e contemplar mais, entendeu? Então não é olhar no todo, é olhar até a altura do relevo e com relação ao outro e você achar bonito esse movimento, entendeu? Olhar as texturas das plantas.
olhar que existe muita beleza, entendeu? De forma muito simples, na natureza ou até formada pelo homem, entendeu? Mas não só na natureza pura, mas você contemplar é parar e tentar olhar os detalhes, aquilo que está mínimo. Às vezes, assim, é olhar que aquela flor enorme está ali, você chega perto, ela não é nem a flor está ali dentro. E você olhar assim, tantos detalhes lindos naquela flor. Ou olhar as diferenças mesmo que existem nas espécies, seja nos animais, nos pássaros, nos ambientes, nos climas. Eu acho beleza até no agreste seco. Eu acho muita beleza. Eu vou correr em Gravatá, aí eu tiro foto de florzinha. E Fábio, como é que tu achou essas florzinhas aqui no meio da estrada da BR? Eu digo, meu filho, eu não sei, meu olho vai direto. Existe beleza ali aflorando em todos os tempos, em qualquer lugar. É só realmente parar e ter o olho e olhar os detalhes. E os detalhes são lindos. Tu acredita que, assim, é engraçado, o ano passado eu viajei com o Fábio para a Chapada dos Veadeiros. E aí teve uma amiga minha que disse assim, eu nunca imaginei ver Maria Manoela fazendo uma viagem dessa. Roots, mais simples, conexão com a natureza. Mas é tão engraçado que eu, assim, eu disse a ela, Ju, desde que eu comecei a fazer esse tipo de viagem, eu não quero deixar de fazer. Você se descobriu, né? Você se permitiu uma vez. E assim, a gente se desconecta disso aqui, né? Obrigatoriamente, inclusive. Porque não pega sinal. Né? Então, seja na minha peregrinação, seja em trilhas de cachoeira, eu amo. E assim, é uma coisa que eu fico olhando aquela grandiosidade de coisas que você às vezes nunca nem viu. Né? E são espécies, vamos dizer, de plantas, que eu amo planta, né? Que você vê na Chapada, que aí você nunca viu aqui, mas que você já foi para São Paulo, por Rio, fez trilha por lá e também nunca viu por lá também. As surpresas estão guardadas aí pra gente. Você tem muito a descobrir, muito a contemplar, muito a admirar e descobrir mesmo, né? Descobrir uma coisa que eu também aprendi muito, assim, quando eu corria, eu também é fuleira de corrida, mas assim, quando eu corria de manhã, em grupo de corrida, a gente saía para correr de manhã muito cedo, antes do nascer do sol. E às vezes eu estava correndo, o sol estava nascendo, eu olhava para aquilo e eu dizia, meu Deus, obrigada por eu enxergar. Né? Verdade. Por eu poder ver isso. Isso é tão impressionante que eu estava agora viajando com o Fábio e a gente viu um cego dentro de um palácio. E ele estava com guia. E eu parei e fiquei, olha só o cego querendo enxergar de outra forma o palácio. Ele pegava nos pilares, ele pegava a bengala dele e levantava assim para ver a altura. E, gente, a gente pode enxergar. Pode enxergar. É um privilégio gigante, né? Ele ou ter vai enxergar de outra forma. Para caminhar também, né? De poder correr, de poder fazer atividade física. Assim, são coisas simples que a gente vive tão assim, nessa loucura no dia a dia, que a gente não para observar as coisas simples. Esse pensamento é contemplar. Só esse pensamento aqui já é um pensamento de um contemplador, né? Que ele vai olhar nos detalhes, aquilo que a gente tem, aquilo que é possível, aquilo que está aqui já disponível para a gente, né? Então, isso é um pensamento maravilhoso que você está tendo. Luciano, estamos chegando no Momento Verde. Momento Verde, se você já assistiu algum podcast nosso, é assim, saber o que é que você faz em prol da natureza, algo que você faça, que você pudesse compartilhar com a gente. Se não tem algo que você faça, algo que você gostaria de começar a fazer, conta pra gente algo que você faz em prol do meio ambiente. Olha, na verdade, assim, o meu ofício já me permite contribuir demais, né? Então... Você já tem um olhar cuidadoso por conta de tudo. E assim, a contribuição do que a gente planta, assim, quando eu chego no local, o tanto de vegetação que o meu trabalho aporta naquele local e faz com que o ambiente fique melhor, fique menos poluído. Então, todo vegetal ele traz sua contribuição para o meio ambiente. Então, passar a distribuir de forma mais volumosa esses vegetais como principal insumo do meu trabalho, isso para mim eu acho que já é uma grande contribuição. Fora isso, aquilo, as coisas de responsabilidade que a gente tem que ter realmente assim com o meio ambiente, de não poluir ou poluir o mínimo possível, né? Não poluir, ou né? minimizar, né? Minimizar, né? Porque isso não existe. A gente tem que se deslocar, sabe que a gente, ao se deslocar, a gente polui, a gente esquenta, a gente, quando constrói, a gente aumenta as áreas impermeáveis, né? Mas o possível a gente tenta aumentar essas áreas permeáveis e botar vegetação. Então, eu acho que é isso que eu faço. Eu tento não estragar o meio ambiente. Isso já é muito. E meu ofício faz com que eu já tenha plantado muitas e muitas vegetais, especialmente muitas árvores
que já dão sombra, já dão fruto, já são abrigos para tanta vida, né? Então tenho realmente um privilégio muito grande de poder aportar muito para o meio ambiente. Pois é, então isso aí eu tenho certeza. Conta pra gente como foi a experiência com a casa, o Jardim da Casa de Ferro, de seu Cornélio Breno. Eu nem sei, a gente pode colocar foto? Eu vou mandar foto para eles, porque tem que ter foto. É uma coisa assim, eu já vi foto, mas eu queria saber como é que foi essa experiência, porque é algo que assim a gente nunca viu. É verdade. Na verdade, assim, uma experiência de... Eu cheguei, Heleninha me convidou para ir lá, na casa do pai dela, eu nem sabia que ele morava nessa casa, que para mim eu tinha feito arquitetura também, né? Também parei. Dá muito trabalho ser arquiteto. E aí eu não continuei a faculdade, mas assim, uma coisa que eu escutei na faculdade foi falar sobre essa casa de ferro. Ou seja, se fala sobre a casa de ferro na faculdade de arquitetura. E de repente, eu fui chamado, cheguei lá naquela casa maravilhosa de ferro. Então já fiquei encantado, porque para mim era um privilégio. É uma coisa, né? Uma casa totalmente feita de ferro, veio dos Estados Unidos, desmontada e foi montada ali na Várzea. Né? Já tem uma história bem grande para falar sobre ela, que não sou eu para falar, mas assim, ela vale a pena ler sobre isso. E aí, quando chegou lá, tinha demanda de que ele ia passar por uma reforma a casa. Ele tinha desmanchado um jardim do pátio interno, porque era um jardim uma mata dentro do pátio central da casa, e ele não estava satisfeito com aquilo, já tinha tentado algumas coisas, já tinha impermeabilizado o piso, e ninguém tinha proposto nada que agradasse. E aí vi as possibilidades e apresentei para ele um projeto. E quando apresentei, ele disse, é isso. Ele ficou encantado com a proposta. Porque Encantados são quando a gente vê. Você vai ter que me mandar essas fotos de alta qualidade. Mando fácil. Para a gente colocar aqui. E aí foi um jardim totalmente transformado, porque era um jardim plantado no chão antes, há muito tempo atrás, com coisas que escondiam a arquitetura do pátio interno. Então, realmente, ele gostava muito da arquitetura do pátio interno, mas o que existia lá fazia com que ele não conseguisse ver. Existe um conjunto lá que forma uma escada, que é a visão principal dele, que era impossível de você enxergar. Então, na hora que eu propus um jardim totalmente raso, flatzinho, tudo que tinha que aparecer para ele, apareceu. Então, complementou demais o pátio, sem impedir a visão dos detalhes realmente daquela casa de ferro. Então, ele é muito encantado com o jardim. Ele, inclusive, até gravou para mim comigo, né? Eu vi, é algo bem difícil, viu? As pessoas da família ficaram assim, como é que ele não grava para ninguém? Ele não gosta de aparecer, ele não é muito discreto, tudinho assim. E ele, com muito prazer, acho que pela gratidão por eu ter proposto aquilo e ter sido realmente maravilhoso. E ele, tranquilamente, a gente conversou durante alguns bons momentos ali. Ô, Luciano, você hoje representa a Gênesis Ecossistema, né? Isso. Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Isso. Né? É uma empresa que constrói lagos e piscinas naturais. Por que você quis entrar criar esse outro braço dentro da Villa Garden, ou dentro do Luciano Lacerda? Dentro do Luciano Lacerda, especialmente, porque, na verdade, eu digo assim, o lago, ele é muito impactante, mas ele é mais um elemento paisagístico. Porque, assim, o paisagismo ele não só é composto por plantas, ele é composto por pedras, ele é composto por ideias de você modificar até a forma de organizar o terreno, e outros elementos mais, fontes e tudo. E faltava para mim, eu acho que trabalhar com o elemento lago, trazer a água para dentro dos meus projetos, mas com aquele aspecto mais natural. Então, conheci a Gênesis de muito tempo, já conhecia Ricardo, que é o fundador da Gênesis de algum tempo, a gente já tinha ensaiado já fazer essa parceria para aqui, e eu cada dia comecei a ficar mais apaixonado por aqueles ambientes aquáticos, né? Pois é, lá em casa eu tenho um mini jardim aquático. Um mini jardim aquático que é dentro de um vaso, né? É super interessante. Então tem plantas aquáticas, peixinho, areia, peixinho, é maravilhoso, né? Como aquilo complementa dentro da escala do teu jardim, como aquilo complementa, né? Que na Casa de Ferro você colocou também, né? Alguns, porém do tamanho dessa mesa, assim, ou maior. Do tamanho dessa mesa.
Assim, realmente, isso que você fez é incrível. Como elemento água, com tudo que assim, a gente pode cultivar dentro da água, complementa qualquer jardim. E aí, eu participei do Genesis Experience lá na casa do... É isso que eu ia falar. Você participou, né, do desafio de construir o tão falado Lago de Neymar Júnior. Tão lindo, tão polêmico, né? Tão polêmico, de 1.000 metros quadrados, em 10 dias. Como é que foi isso? Foi fantástico, né? Na verdade, eu fui lá fazer uma imersão dentro da empresa. É tipo um curso? Feito um curso. Não é um curso porque lá não é tanto detalhe. Lá é mão na massa mesmo, tá? A gente coloca a mão na massa, tem que até carregar pedra, tá? Então, significa que você vai lá colar canos, vai fazer a montagem de um lago. Quantas pessoas trabalhando naquele Lago de Neymar? Vamos colocar a foto aqui do Lago de Neymar também. Bora. E aquilo ali é um lago, no seu aspecto, como qualquer lago, podia ter peixe, mas aquilo é uma piscina, tá? Tá. Então, ele é chamado uma piscina natural. Lá, se botar peixe, ele morre rapidinho, por causa do tratamento que é feito lá. Mas o aspecto, ele é idêntico, a construção é idêntica de um lago. Só o que muda é o coração, a filtragem, por exemplo. Para diferenciar a piscina do lago, né? E a profundidade, claro. Mas a experiência foi o seguinte, a gente chegou lá, já estava escavado, não é? E a gente foi fazer essa montagem, desenrolar manta, fazer a impermeabilização, instalar todos os equipamentos, não existia nada de equipamentos. Chegou a polícia, queriam interditar no final, a obra. Não, chegou, sabe onde? No dia que a gente tinha terminado já. Ou seja, a obra toda aconteceu, aí chega alguém no último dia, a obra finalizada já. Chegaram a interditar, não foi? Chegou a interditar, mas assim, já tinha terminado a obra, ou seja, eles não foram no começo da obra, não foram interditar, foram só no final para impedir uma festa de inauguração. Imprensa, né? E eu estava lá, vi desde do início daquela confusão lá com o pai do Neymar, eu estava junto, mas de repente ele pediu para todo mundo se afastar, porque era briga de cachorro grande, né? Até para também não tumultuar tanto. E hoje o lago está desinterditado, ele não pagou nada de multa, tudo foi defensável. Eu estava lá, vi que a areia não foi roubada da praia, é areia que eu utilizo, esse tipo de areia, ela chega com nota fiscal, as pedras também. Bem, tudo que foi acusado o pessoal lá, indevidamente, graças a Deus foi defendido já e está liberado, né? E está lindo. E aí foi minha imersão na empresa, e eu trouxe para aqui, para Pernambuco. A gente comprou uma franquia deles, e a gente está produzindo lagos lindíssimos. E eu vi que você fez tipo um lago modelo, né? Sei lá como é que se fala. A gente tem um showroom. Pronto, tem um showroom. Eu tô louca para ir conhecer. Não, você vai se encantar mesmo, tá? É lindo, encantador. Tem lago showroom, fica lá em Gravatá, na casa de minha sócia, Gláucia. Então a pessoa vai lá e pode realmente ver o tanto que um lago daquele... Eu tenho um amigo que foi lá, que você não sabe que é meu amigo, e ele postou. E eu, meu Deus, eu tô louca para ir conhecer. Ele mandou, ela é espetacular. Que bacana. Quem é? Serginho Zazá Tenório, sim, do Antiquário. Ah, perfeito. É lindo. Ele ficou encantado mesmo. E aí, a gente fez esse showroom. Esse showroom está lá exatamente para que nossos clientes interessados vão lá e possam ver de perto. A maioria das pessoas vão lá, posso pisar dentro, pode, levanta a calça, quem está de bermuda e quer pisar na areia. Maiô, viu? Pode. Ainda, não, pode maiô. Muita gente vai assim, eu digo assim, vá preparado, porque se quiser mergulhar, pode mergulhar, apesar de ser um lago. Pode ser utilizado como piscina também. Então, eu vejo que ela toma banho com o teu filhinho, direto, né? O Samuel tá lá sempre dentro, né? Adora. E eu imagino, tipo assim, eu não tenho nem onde fazer um lago, porque eu não tenho nem terra para isso. Mas assim, eu achei tão incrível, assim, né? Porque eu acho que é aquela coisa do contemplar, né? Vai lhe aproximar mais da natureza, né? Totalmente. E assim, uma das missões nossa com essa empresa Gênesis Pernambuco é isso. É poder dar para as pessoas uma possibilidade de contemplar algo tão bonito. A gente quer trazer alguma coisa muito natural, como fosse feito pela natureza, ou seja, criado pelo próprio Deus. Tem essa impressão. Pelo que eu vi em fotos... Sim, esse lago parece que já existia lá e a casa foi feita depois. Não, a casa existia, a gente fez um monte de coisa, subimos o nível de talude, aterramos para poder escavar o lago mais próximo da casa. Possível, assim, para a gente poder tocar mesmo de dentro de casa o lago, porque eu acho que ele aporta muito para a forma como você se relaciona com o ambiente externo da casa. E existe um aporte muito grande na arquitetura da casa e no paisagismo em si, né? Então, realmente, modifica muito. E essa semana eu estava até lendo uma passagem, e aí eu tive um toque, né? Que o homem nasceu para viver num jardim. Deus criou um jardim perfeito, o jardim do Éden, que tinha tudo. Tinha água corrente e cristalina,
Tinha todas as frutas que o homem precisava. Tinha, acho que, todas as árvores colocadas na quantidade perfeita, no porte perfeito. As flores deviam ter assim, coisas que o paisagista tenta fazer e nunca vai chegar àquilo, porque não é perfeição. Perfeição só quem faz é Deus. Né? E aí eu disse assim, poxa, a gente nasceu, a gente foi criado e colocado para viver dentro de um jardim. É verdade. Então, dentro de um jardim. Deus criou um jardim com as próprias mãos. Não mandou ninguém fazer. Eu fiz essa relação porque eu estava vendo assim que Deus mandou dizendo ordem para as pessoas construírem o tabernáculo, e é assim, Deus dizia, a cortina eu quero assim, de tanto tamanho, dessa cor, tal, tudo assim, como ele era detalhista nas questões da arquitetura, para aquilo que ele queria. Mas no jardim não. Ele foi lá e ele mesmo fez. Foi o início de tudo. Ele fez perfeito. Perfeito. Assim era o Éden. Então vamos tentar edenizar o mundo, né? Trazer de volta o Éden para o mundo. É verdade, é verdade. Ô, Luciano, compartilha com a gente, né, uma experiência extremamente gratificante ou desafiadora que você teve aí ao longo da sua carreira? Gratificante. Ou desafiadora? Não, gratificante, na realidade, assim. Mas me diga assim qual foi a experiência assim, que você fez, concluiu e disse... Olha, eu tenho feito muitas obras bem... Pior que é verdade, viu? Vê só, apesar, vê só, o Jardim da Casa de Ferro, por exemplo, eu vou dizer porque ela é muito legal para mim. Ele é um jardim que ele não parece ser natural. Ele é um jardim totalmente invasado. Mas é o seguinte, para um senhor que de repente ele diz assim, está feliz, no fim, muito feliz com aquilo, ele poder ter aquilo que ele queria, poder proporcionar através do meu trabalho algo que dê muita satisfação e muita alegria. É legal ver a alegria do Dr. Cornélio com o jardim que tem. Isso eu falo porque é uma pessoa mais conhecida nossa, mas isso acontece com muita gente. As pessoas estão muito satisfeitas com os seus jardins e ver o que a gente consegue dar para as pessoas. É muito legal dar um jardim. É como dizer assim, a gente nasceu para viver no jardim. E entregar um jardim é sempre gratificante. Então, assim, é o coração grato meu é ver a alegria das pessoas que hoje vivem no jardim, que eu pude contribuir, né, para entregar. Não, você tem projetos maravilhosos. Eu lhe sigo muito no Instagram, né, eu vejo tudo, eu curto tudo e assim, sempre você consegue surpreender. Eu mesma como cliente, né, eu fiz uma no Tenório de Boa Viagem depois da Zona Norte e eu fiquei assim surpresa com o que a gente conseguiu transformar aquele ambiente. Depois a gente fechou Boa Viagem e deu uma repaginada aqui que você conseguiu também deixar mais lindo ainda, né? Então, assim, você e seu olhar, realmente... E essa questão também é acreditar o seguinte, eu tenho hoje a confiança do cliente. Conquistar a confiança do cliente. Dizer assim, eu fiz ali e aquilo ficou bom. Foi você que fez e a pessoa cria confiança. Ter a confiança do cliente é muito legal. Então, vamos botar, mano, bora. Bora botar muito, bora. Quanto mais melhor. É mesmo, vamos botar muito. Tanto é que aqui é um ambiente bem verde, né? Por tudo que tem e pela quantidade também certa. Você acredita que a quantidade também faz... Essa proximidade que tem, você acredita. Não tem aquele negócio, vamos botar uma plantinha ali no cantinho porque vai ocupar espaço. Não, aquilo abre espaço. Manu, já chegaram alguns clientes na loja e disseram assim, eu tenho a minha varanda é muito pequena, não cabe nada, mas eu adoro planta. Vou botar bem muita planta nela. Não cabe ninguém na varanda, é muito apertada. Aí a gente enche de planta, depois todo mundo cabe naquela varanda, com todas as plantas que tem. Você vê como a planta, na realidade, parece que... Minha varanda lateral lá de casa já não cabe mais nada. Só tem um espaçozinho que eu quero para botar uma poltrona para leitura no meio das minhas plantas. Abraçada assim, né? Não é uma delícia isso? Muito. Eu amo, você sabe, né? Totalmente. Eu amo. E assim, a minha casa, eu acho que cada dia que passa é mais cheia. A minha casa, cada dia que passa é mais cheia. Um dia desse eu estava descendo na escada e eu olhei assim, meu Deus, já está com muita planta. E assim, mas você não vai conseguir parar. Não. Entendeu? É aquele negócio, você vai trazer uma outra, vai mudar, né? Às vezes vai fazer um rodízio de local, quando a planta, você identifica que ela não está se dando muito bem, muitas vezes é simplesmente local, então você consegue fazer um rodízio ali. Eu estava com uma planta que estava super sofrendo, era um sol que batia nela, eu só mudei ela de lado. No mesmo local, eu só mudei de lado. Ela está linda, maravilhosa, crescendo. Ali, e assim. Luciano, me conta aí, como é Luciano, pai, esposo. Eu sei que você e Janaína, né, de um tempo para cá, vocês começaram a se cuidar mais, né, cuidar mais da saúde de vocês. Isso. Como foi essa virada de chave? Olha, é muito bom quando a gente vê o exemplo, né? Essa virada de chave, ela se deu especialmente por Janaína, que se viu bem acima do peso
Jovem, bonita. Jovem, bonita. E ela procurou um profissional que pudesse ajudá-la. Ela, por conta própria, começou a perder peso, mas sem orientação, e chegou um momento que travou. Então ela procurou um nutrólogo, Dr. Sávio, que ajudou, até sou muito grato a ele também, que me ajudou muito, mudou a cabeça, tanto minha quanto de Janaína e de minha filha. E a minha e de minha filha foi especialmente porque a gente viu o resultado em Janaína, entendeu? E de mudança, não só no peso, não, a forma de enxergar como o alimento. O alimento, enxergar o alimento, exatamente. Então, para a Olivia era mais difícil, e ela, vendo o exemplo da mãe, foi lindo ver ela querer ver essa transformação, né? Ver que o biscoito recheado não pode fazer parte, o pão não pode fazer parte do dia a dia da nossa vida, entendeu? Ver que a gente se alimentava... Ele pode sim fazer parte esporadicamente. Esporadicamente, né? Assim, mas fazer parte. Sim, uma coisa eu acho que a gente... Diariamente, não é? Então, a gente se alimenta bem em casa hoje. Janaína perdeu 27 quilos, depois de perder 27 quilos, engravidou de Samuelzinho, que está aí com um aninho e pouco, né? E eu também perdi bastante peso, e assim, das minhas saidinhas, uma extravagânciazinha ou outra, mas não saio, estou sempre me controlando, até mesmo porque me vi também pré-diabético, como Janaína também. Então as coisas que fez ela mudar foi porque também se encontrava pré-diabética, quase irreversível. E nisso a filha de vocês também abraçou essa causa, né? Totalmente. E Samuel, que já nasceu agora com essa nova mentalidade. Samuel não sabe ainda o que é um açúcar, né? Vai provar, vai gostar, entendeu? Mas ele já se alimenta desde pequeno da forma que a gente devia ter sido criado dessa forma, né? É verdade. Vocês fazem atividade física? Eu confesso que eu não. Eu monto uma vez por semana. Eu vejo vídeo no Caxangá, né? Não, lá na Codelaria. Codelaria, exatamente. Janaína vai à academia. Aquele lugar maravilhoso. Inclusive agora, Janaína está na academia com Olivia, nesse momento, né? Então isso é muito legal, ver mãe e filha fazendo esse tipo de atividade. Eu sou preguiçoso, eu monto porque eu gosto, eu tenho prazer nisso. E em academia eu não encontrei ainda prazer, esse tipo de coisa. Mas tu começou a montar há pouco tempo, pelo menos você começou a postar esse ano, eu acho. Eu sempre fui viciado, quando eu falei que eu sempre fui menino magro, eu desde os meus 5 anos sempre tive cavalo, trocando um pelo outro, e passei nesse tempo todo, até minha vida hoje, acho que 5 anos sem cavalo a minha vida toda. Então montava, tem uma época que a gente fazia enduro, equestre aqui, então eu treinava mesmo, levava a sério, era bem mais magro, então sempre gostei de montar. Então, meus irmãos faziam hipismo. Pronto. Minha vida foi no Caxangá, porque meu irmão saltava, foi campeão brasileiro, pernambucano, sul-americano, meu irmão era fera. Que bacana. Pulava 1,20, 1,30. É uma boa altura. Já montou cavalo com a casaca do Brasil, né? Que bacana, né? Foi do sul-americano. Foi aonde? Eu nem fui, porque eu era pequenininha, Venezuela, sei lá, nem me lembro onde. Foi campeonato sul-americano e eu chorei campeão. Que bacana, não sabia Ele não. era muito bom, muito bom. E assim, eu adoro, né? Adoro cavalo. Quando eu estagiei, quando fazia veterinária, estagiei com cavalo, tive a oportunidade de trabalhar realmente com cavalos, que sempre foi minha paixão, né? Então eu amo cavalo, o cheiro, o ambiente, tudo. Lu, estamos chegando ao final. Eu gostaria de lhe dar um presentinho em agradecimento de você ter vindo. Como eu falo assim, que a gente sempre tem um momento verde, essa coisa de sustentabilidade, então a gente dá de presente essa eco bag da Love Trash, que tem um propósito bem bacana, de uma empresa que ela retira resíduos que iriam ser descartados de cortina, e elas fazem essas bolsas, enfim. Então, tá aqui, acho que a Janaína vai adorar essa com eco certeza. Bag. Tem o nosso cookies, feito com açúcar de coco. Olivia adora. Conservante. A Olivia adora. E essa manteiguinha guia aí para você. Obrigado, Manu. Queria agradecer, né, você ter vindo. Oxe, Eita, tem presente, ó, para mim, ó. Também aqui um presentinho da nossa lá do Villa Garden, aqui para ti. Eita, eu sei que você gosta bem. Terrário. Pronto, é terrário? A gente chama mini jardim, né? Porque o terrário é aquele que é totalmente fechado, tá tampado mesmo, não existe umidade. Meu Deus, que obra de arte. Então, esse aqui é o mini jardim, porque ele é aberto. Precisa de sol pleno ou não? Pessoal, precisa de muita claridade, de preferência de sol pegando alguma hora do dia nele. Então, é ideal se você colocar na varanda lá de fora, onde o sol entre, pelo menos inclinado nele, fica bem. Quanto mais sol, melhor. Porque são cactos, suculentas, então essas plantas meu Deus, já não sei onde eu vou botar. na mesinha na varanda.
de forma que o sol entre e toque nele. Na sua mesa, aquela mesa que tem lá em naquela mesa cima, lá de fora. pode botar, que vai Vai ficar ser lá, fantástico. então. Não se preocupe em molhar tanto, você molhando aí quinzenalmente, tá Meu excelente. Deus, eu amei. Que obra de arte. E foi tu Não que é? fez? Não, foi nosso funcionário. Eu podia até dizer, mas ia mentir, não foi não. A gente tem, Teu funcionário ia assistir e dizer, Luciano. Pronto, não vou dizer, porque a gente tem gente lá bem habilidosa. Foi quem? O Tem mago? Foi o mago? Esse foi José. Foi José? Foi. Que é bem artista aí. Olha, fale suas redes sociais, porque você é muito ativo, você posta coisas maravilhosas. Então, quem tiver interessado no trabalho do Luciano, eu não tenho dúvida que vai aparecer pessoas. Fala aí tuas redes. É legal porque eu realmente, o que eu posto, porque eu vivo a biofilia. E eu vivo mesmo a biofilia, ela faz parte da minha vida, não é nada artificial. Então, promover esse encontro do homem com a natureza, Luciano, como da forma que eu já encontro, que Não, eu já isso- vivo, é então, fantástico. Isso aí eu não tenho Então, dúvida. flui, entendeu? Rapaz, eu sou uma coisa tão forte com o verde que minha cor preferida virou verde. É mesmo. Eu não sei como é que é isso. Eu digo, já é uma psicose. Sério. Minha porta de casa é verde, meu móvel é verde, carro verde. Eu digo, tudo minha cor preferida é verde. Mas isso é por conta das plantas. Pode ser. É muito louco isso, né? E são verdes, né? São Não verdes. são verdes. Né? Então, Exatamente. não é verde. E nunca é igual da planta, né? É. E são verdes diferentes. Como as plantas, né? Que É, cada um tem a sua tonalidade. E aí, Manu, eu faço minhas redes sociais porque é fácil eu transmitir o dia a dia do paisagista, poder mostrar o que a gente consegue produzir, não é? Enquanto paisagista, enquanto biofílico mesmo, né? Que é a pessoa que ama muito. E aí a gente tem 3 redes sociais, tá? Eu vou dizer aqui eu... Bem, eu conheço duas e são maravilhosas. Que é o Villa Garden Paisagismo, não é? Que aí é mais a questão da loja, tudo que está lá, algumas ações que a loja faz. E Luciano Lacerda Paisagismo, que eu digo que esse, inclusive, é o meu portfólio, porque ele é totalmente autoral. Então, todos os projetos que estão lá, fui eu que fiz. Se tiver uma florzinha, foi porque eu plantei. Se tem uma foto da minha filha, foi porque eu fiz ela também, entendeu? Então, tudo é realmente autoral. Então, um pouco do meu dia a dia também está lá, alguma coisa de família, mas muito pouco. Eu gosto mais de postar meus Seus projetos, né? E aquilo que eu pude produzir. E agora, o novo... Esse é o Luciano Lacerda Paisagismo, tá? Esse aí realmente eu estou bem ativo nele. E o outro é o Gênesis.Pernambuco, que é exatamente... Esse eu vou começar a seguir, que é a questão dos lagos, né? Ali, lagos e piscinas. Lagos e piscinas, tem muita coisa postada, porque como a gente está junto com a Gênesis, então o portfólio da Gênesis já virou nosso portfólio, tá? Então a gente tem alguma coisa lá. E os nossos novos lagos que estão surgindo aí vão fazer parte também do repertório, tanto da Gênesis Pernambuco, quanto da Gênesis Brasil total. E também vai ter o toque do Luciano Villagarda. Vai ter, ou Luciano Villagarda, Luciano Lacerda Paisagista. E é isso que vai ter. Então, o Gênesis Pernambuco também Ponto Pernambuco está começando a acontecer bem, entendeu? E muita coisa linda lá. Pois, brigadíssima. Agradeço muito você ter vindo. Foi um prazer enorme. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores. Sucos OK, um suco 100%, um suco natural de verdade. Delícia, né? Delícia. Ao Sucos OK, suco de laranja, tivemos hoje um suco 100% fruta, né, que hoje em dia é tão difícil, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem aromatizantes, sucos com frutas colhidas diariamente. Esse suco é maravilhoso. Muito bom. A Grupo Frutaria, que enviou hoje essa pera asiática, que eu não conhecia, maravilhosa. Obrigada, Grupo Frutaria, que sempre está presente na minha vida, que tem uma parceria desde o meu canal do YouTube, quando eu fazia minhas receitas. Também tem uma seleção de orgânicos maravilhosos. E a Florence Ateliê Botânico, que sempre faz um arranjo lindo para as nossas gravações e deixar nossa mesa mais florida e mais verde. Tudo fica mais bonito, né? Fica tudo mais bonito. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir nossa rede social, @SigaManuCast, de curtir esse episódio, de compartilhar. É super importante, de verdade, vocês curtirem, encaminharem, se inscreverem. Então, não se esqueçam. Até a próxima. Tchau!